Estamos aqui no templo, é a casa do Senhor, e daqui estaremos cultuando, adorando, exaltando o Senhor de nossas vidas. Eu quero convidar vocês agora para estarmos orando. Estão comigo aqui alguns dos irmãos e juntos estaremos em oração e estaremos orando junto com vocês que estão aí nos lares espalhados por toda essa região. Oremos. Senhor, ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Nós nos apresentamos ao Senhor e o nosso desejo do profundo do coração é cultuá-lo. Rogamos, Senhor Deus, que o Senhor nos aceite nesta atitude de culto. Aceita este culto de adoração. Ó Senhor Deus, o teu povo não pode estar reunido ainda na tua casa, mas estão nas suas casas. Estão agora reunidos com as famílias e estamos todos em oração e adoração ao Senhor. Estende a tua mão sobre todos nós. Concede-nos a graça da cura, da libertação. Concede-nos a graça da paz. Concede-nos, ó Senhor Deus, que venhamos todos a nos sentirmos alegres na Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus operante e presente em todos os tempos. Aceita-nos agora, Senhor Deus, falando conosco. Estaremos louvando, adorando o Teu nome, estaremos cantando louvores daquilo que está no íntimo do nosso coração. Aceita-nos na Tua presença, que o Espírito Santo possa agir livre, poderosamente, para que todos venhamos a sermos edificados também pelo hino cantado e por Tua palavra proclamada. Em nome do Senhor Jesus, e é para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor Deus. Nós estaremos então cantando para adorarmos ao Senhor nosso Deus o hino de número 394 do cantor cristão. Esse hino, ele tem por título Realidade. E aliás, a mensagem cantada, quando estamos cantando, nós cantamos a respeito daquilo que é uma realidade em nossa vida. Estaremos cantando este hino. Os irmãos estão aqui, estarão cantando também, mas como eles estão sem o microfone, não será possível ser gravado totalmente a voz deles, mas eu estarei aqui no microfone cantando e eles estarão acompanhando ao lado aqui. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim, e nos meus braços podes ter consolação sem fim. Então eu vim e lhe entreguei meu triste coração, abrigo, paz e gozo achei consolação. Ouvi o Salvador dizer: vim a Jesus e me prostrei, as águas e bebi, jamais a sede sentirei, estando sempre aqui. Ouvi o Salvador dizer: a luz do mundo sou. Ó, vinde a mim, a quem vier, a luz da vida dou. Vim a Jesus e nele achei o sol que brilha em mim, e nessa luz eu andarei até da vida ao fim. Amém. Ao Senhor seja toda honra e toda glória. Eu vou ler junto com os irmãos, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, a declaração que o Senhor nos apresenta através do apóstolo Paulo. No capítulo 15 eu vou estar lendo até o versículo de número 13. É uma leitura um pouco mais longa, mas os irmãos vão acompanhando aí
na palavra de Deus. Nesta leitura nós encontramos uma declaração do apóstolo Paulo apresentada com referência a um exemplo que nós temos de estarmos realmente diante de Deus a cada instante e não olhando tanto para a realidade que no mundo se apresenta. Firmado também na declaração que nós temos na própria palavra, que no mundo temos aflições e a chamada para termos bom ânimo. Então eu vou fazer a leitura da palavra de Deus. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao seu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. O último versículo, o versículo 13: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu quero destacar também o versículo de número 8. O versículo de número 8, ele declara: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Lá no início de todos os tempos, quando a palavra do Senhor Deus foi escrita por homens, inspirados por Deus, para que as promessas do Senhor lá nos primórdios chamassem a atenção de todas as pessoas, o Senhor Deus foi revelando e foi proclamando a mensagem para que houvesse paciência, para que houvesse, além da paciência, consolo, e para que houvesse esperança, para que a convivência uns com os outros fosse autenticada pela vontade de Deus expressa nas pessoas que confiassem nas promessas do Senhor Deus. A grande realidade que nós encontramos para nós nesses dias e que eu desejo declarar, também precisamos entender que todos os escritos anteriores, tudo aquilo que a palavra de Deus tem declarado em todo o Velho Testamento, e agora bem como também no Novo Testamento, nos arremete a uma condição de vivermos firmados numa condição de pacientemente consolados, confortados, termos esperança nas promessas do Senhor. E ao vivermos hoje esses dias tão difíceis, dias de
pandemia, quando o mundo todo está sofrendo aflição de espírito e muitos estão vivendo um verdadeiro caos e com tanto medo de tudo que está acontecendo, nós, servos do Senhor Deus, podemos estar firmados pacientemente na esperança e no conforto mediante a palavra do Senhor que é proclamada a nós. Queridos, nós precisamos de uma maneira entendermos nos ensinos que vamos encontrando a realidade de que a paciência, ela é ministrada através das Escrituras. E esta paciência, ela em todas as designações do Senhor Deus, ela apresenta-se-nos como vontade de Deus, expressa em toda a palavra de Deus para ser aplicada em nossa vida. Nós precisamos ser pacientes. A paciência é na perseguição, para persistirmos com a nossa visão para a vitória que está proposta. A paciência sob as cargas pesadas que vão sendo colocadas sobre todos os povos, e de uma maneira nós também temos essas cargas. O Senhor Jesus, ele declarou: no mundo tereis aflições, e ele disse: tende bom ânimo, eu estou com vocês todos os dias até o final de todos os tempos. Ele foi vitorioso, ele teve paciência até o último instante de aflição que se abateu sobre ele, morte de cruz. E nós encontramos também, para vivermos uma condição de escapar, nós temos que viver pacientemente, e então escaparemos de uma maneira que vamos cumprindo a proposta do Senhor Deus para nossas vidas. Nos estudos que vamos fazendo, nós ainda encontramos o elemento tremendo para vivermos pacientemente. Esse elemento é nos arremetermos dentro da palavra de Deus para o Senhor Jesus, quando ele diz para nós assim: toma a tua cruz, me siga, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Nestes dias de pandemia, nestes dias de desespero de muitos, os servos de Deus, olhando para Jesus, seguindo Jesus, aprendendo Jesus, haverão de ter na realidade paciência, consolo, conforto, e será gerado em nós uma condição de flexibilidade para o nosso eu, e estarmos encontrando então uma condição de vivenciarmos no derramar da graça de Deus, na presença de Jesus constantemente conosco, o poder de Deus investido em nossa vida. Consolo nas Escrituras, tal como elas firmam, insistem, procuram inculcar em nós. Nós precisamos tomar posse daquilo que a palavra nos ensina, para que venhamos a viver confortados, consolados, pacientemente. Nós haveremos também de nos atermos a uma condição como Enoque, que andou com Deus e o Senhor Deus o tomou. Nós haveremos de viver como Abraão, pai da fé, que encontra em Deus a condição de, até o final, experimentar as grandes vitórias. Nós haveremos de viver, queridos, como Davi, aquele homem que o Senhor foi buscar lá no meio das ovelhinhas, foi até desprezado, até o profeta não tinha entendido bem quem era, e apresentou-se grandes varões, e então o Senhor não entendeu, porque não tinha escolhido aqueles que pareciam grandes, e Davi estava lá no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas, e ele é trazido, e então Davi, ele, naquela condição de pequeno, tem a grande vitória sobre Golias, o grande gigante, e ele vai tendo a vitória nas investidas, quando é colocado como rei, e ele se fortalece dia após dia no poder de Deus, e pacientemente foi levado a grandes vitórias. E nele nós temos aprendido, em Davi, no mover de Deus, temos aprendido grandes situações.
A esperança das Escrituras arremete-nos a uma condição de estarmos entendendo como Deus opera. A proposta do Senhor é entendermos na história toda, através do Velho Testamento, colocada como exemplo para nós. A palavra de Deus nos leva a entendermos que Deus requer de nós uma vida paciente, para que atinjamos a condição de sermos realmente firmados no poder da palavra dele, e não na condição de termos alguma situação de realizarmos por nós mesmos alguma coisa. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós temos uma proposta que, de suma importância, lá no capítulo 5, é trazida para nós. Eu vou destacar aqui, no capítulo 5, o versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e de amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Há uma promessa que se segue a este versículo 8, que está no versículo 9, 10 e 11. E presta atenção nessa promessa, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Irmãos, observem: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Vamos viver nos exortando uns aos outros. Vamos viver aprendendo uns com os outros. Vamos viver em comunhão uns com os outros e todos em comunhão com Deus. Porque essa promessa é de uma maneira em que se cumpra em nossa vida, mediante vivermos esse momento de grande dificuldade, com grande esperança, firmado na paciência, sendo confortados pelo Senhor, confortando-nos uns aos outros e exortando-nos uns aos outros, para estarmos firmados no poder do Senhor Deus. Pelo que diz aqui o versículo 11, que eu já tenho lido: pelo que então exortai-vos uns aos outros. É uma proposta do Senhor. Haveremos de nos exortar. Quando alguém está fraco, será exortado pelo outro. Quando alguém começa a querer cair pelo caminho, será exortado pelo irmão que o ama e que quer estar ajudando para que possam caminhar. E aí ele declara: e edificai-vos uns aos outros. Todos precisamos ser edificados uns aos outros, edificando uns aos outros, buscando ser edificados uns pelos outros, teremos força no poder da ação do Senhor em nossas vidas. Quero me reportar também ao Salmo, e é o Salmo de número 46. Salmo de número 46. Esse Salmo ele tem por título a fé perfeita. Tem por título a fé perfeita. E eu vou estar lendo aqui alguns versículos do Salmo 46. Eu vou ler até o versículo 3. Inicialmente: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Os montes não estão abalados. Temos visto aí algum rumor de terremoto. Aqui em São Roque, recentemente, aconteceu um tremor, as pessoas estavam lá dormindo, alguns viram balançar ali os utensílios na casa, mas os montes não estão tremendo ainda. Mas a mente das pessoas está voltada por uma situação de assédio, para haver medo, terror,
para voltarem-se a estarem aterrorizados. Queridos, ainda que as águas rujam e se perturbem e que os montes se abalem pela sua braveza, presta atenção agora no versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está com o controle de tudo. O Senhor Jesus é fonte perene, maravilhosa de água viva. Ele declarou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele está agindo livre, poderosamente em nós e através de nós. Há poder de Deus investido em nossas vidas. A promessa no versículo 5 do Salmo 46, Deus está no meio dela. Deus está em nosso meio. Ele, o Senhor Deus, está no meio do santuário no Altíssimo. O Senhor Deus está na morada do Altíssimo. O Senhor Deus está conosco. A promessa está colocada para nós. E o versículo 5 ele continua declarando: não será abalada. A minha vida não será abalada. A sua vida não será abalada. O povo de Deus não será abalado. A igreja, corpo de Cristo, povo chamado pelo nome do Senhor, não será abalada, porque Deus está em nós, Deus está conosco, o Senhor Jesus está agindo através de nós. No final desse versículo, Deus declara: Deus a ajudará ao romper da manhã. A palavra de Deus, eu me reporto à palavra de Deus que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus confirma em nós a sua promessa. Deus confirma em nós a sua promessa. Ele declarou: Deus a ajudará ao romper da manhã. E a nossa alegria está firmada nisso. Então, queridos, esse é o dia que o Senhor tem nos dado. É o prenúncio de uma semana de bênçãos. Quando acordei pela manhã, bem cedo, eu agradeci a Deus. E você também agradeceu a Deus. Eu louvei ao Senhor Deus. Eu declarei louvores ao Senhor Deus, e você também. E estaremos caminhando debaixo desta condição maravilhosa da proposta de Deus, com paciência nos momentos de aflição. Nós estaremos caminhando, entretanto, no conforto do Senhor para podermos caminhar. E nós estaremos caminhando esperançosos, firmados na fé. E é uma fé que é diferente daquilo que o mundo entende, porque nós temos visto o que é invisível. E nós temos recebido do Senhor o que é impossível. Nós temos estado na presença do Senhor Deus pela fé, e Ele está conosco, e Ele continua conosco. E a promessa dele para nossas vidas: Deus nos ajudará ao romper da manhã. E para nós já é manhã. E eis que chegará o momento da plenitude da graça de Deus apresentada a todos nós, quando todos estaremos sim na presença de Deus. Mas agora Deus está conosco, e Ele está agindo agora onde estamos, e Ele está cuidando e amparando e sustentando e nutrindo em nós a condição desse conforto mediante a nossa paciência. Ele estará nutrindo em nós a condição da esperança ser cada vez mais ampliada mediante a nossa paciência. Firmem-se nisto, para a honra e glória do Senhor Deus. Vamos encerrar essa parte orando. Então, onde você está agora, para não estar prestando atenção em mais nada, feche os seus olhos, se coloca diante de Deus. Senhor Deus, estamos na Tua presença, Pai. Ó Senhor Deus, que esta palavra faça diferença em nossa vida, Senhor. Senhor Deus, nós precisamos e entendemos isto em todas as Tuas promessas, em toda a Bíblia escrita em linguagem que podemos entender no mover do Espírito. Nós entendemos que realmente o Senhor tem algo de maravilhoso para conosco.
e entendemos que o Senhor está nos motivando a termos paciência no tempo que estamos vivendo, e buscamos isto, Pai. Concede-nos no derramar da Tua graça a condições de estarmos vivenciando esse momento enquanto vivemos neste mundo, e vivemos esse momento, que é só um momento, mediante a eternidade que nos espera, Pai, e vivermos pacientemente. Nós buscamos o Teu conforto, e buscamos que no mover do Espírito a paciência seja ampliada em nós, e a comunhão uns com os outros, e essa comunhão com o Senhor seja crescente, e vivendo, Senhor Deus, da maneira como lá na carta do apóstolo Paulo vimos, uma condição de, ao nos amarmos, estarmos valorizando as pessoas e ensinando e aprendendo com elas, e tendo perfeita comunhão uns com os outros. Desta forma, Pai, eu rogo em nome de Jesus por todo o Teu povo espalhado por toda parte, para que todo esse povo, abençoado pelo Senhor, possa receber no derramar da Tua graça poder do alto para enfrentar cada instante pacientemente, confortados, consolados, numa esperança tremenda no mover do próprio Espírito. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor.